quem tem, sei lá, alguma anemia, enfim. Uhum. Então, vamos aproveitar, já que esse mês, né, a gente comemora o A mês conscientização, né? do Do Dia diabetes. Mundial de Prevenção ao Diabetes, se eu não me engano, é 17 de novembro. Uhum. Então, se a gente puder pegar agora especificamente para esse grupo Uhum. que estiver nos assistindo, alguém que tenha essa Diabetes, é. patologia diabetes, tem tantas dúvidas com relação à alimentação. Muita coisa. Eu acredito até que tem alguns mitos e verdades. Por exemplo, Temos. quem tem diabetes tem que cortar o açúcar para sempre? Uhum. Por exemplo, isso pode ser uma pergunta. Sim, sim. Não, com Quais certeza. cuidados alimentares vocês poderiam ter nesse sentido? Beleza. Eu acho que assim, diabetes vocês acham legal explicar? Sim, Ou, sim. né? Porque eu acho que a Acho- maioria das pessoas aqui vão ter contato também com essa da área de saúde, mas às vezes também não vão, né? E Uhum, acaba que é uma doença, né? Que a gente pode adquirir tanto no início, né, da nossa vida, que normalmente é um diabetes do tipo 1, que a gente tem ali um problema na produção, a gente não consegue produzir a insulina, que é aquele hormôniozinho que eu já expliquei para vocês, que coloca o açúcar para dentro da célula, né? Então isso faz com que o açúcar ele fique muito elevado no nosso sangue, e é isso aí que dá problema, entende? A gente começa a ter primeiro aqueles sintomas, né? Muita sede, muita vontade de urinar, muita fome. Isso tudo são sintomas que a gente já vai começar ali no diabético, vai ficar com formigamento também. Então a gente tem esses sintomas primários, né? Mas depois disso a gente pode evoluir para casos muito graves, às vezes até amputação, vai ter problema nos olhos, isso tudo porque o açúcar no sangue, em grande quantidade, ele vai criar várias lesões no nosso vaso, entende? Então, isso não é uma coisa legal, a gente ter um açúcar em grande quantidade no nosso sangue, né? Então, a gente vai ter o diabetes tipo 1, que é esse que eu falei que vai ter problema na produção de insulina, a gente vai ter o diabetes tipo 2, que é uma doença muito prevalente, porque ele tem muito a ver com o sedentarismo, com a nossa alimentação, tem super relação, então normalmente a gente vai ter quando a gente já é mais adulto, né? A gente vai acabar adquirindo essa diabetes tipo 2. Uma coisa que as pessoas às vezes têm essa confusão também, que fala, diabetes tipo 1 é da insulina, né? Que aplica a insulina, diabetes tipo 2, não. Não, às vezes a diabetes tipo 2 é tão problemática, você tem uma resistência à ação da insulina tão grande que às vezes você vai ter também que fazer uma aplicação, né, de insulina. A gente tem diabetes gestacional, diabetes LADA, tem vários tipos de diabetes. Mas quando a gente vai falar essa questão de mitos, eu acho bem legal a gente falar, tá? Vou começar com esse da parte, depois eu falo outros aqui pra vocês. Vamos cortar? Tem que cortar todo o açúcar? Isso aí. Nunca mais? Tem que cortar todo o açúcar, socorro, meu Deus. Gente, não tem que cortar todo o açúcar, né? Você, primeiro, quando você tem diabetes, é muito importante que você tenha um acompanhamento nutricional. Então, não é uma coisa que para você fazer da sua cabeça, hoje eu posso, hoje eu não posso. Você tem que ter um controle. Você é um diabético que aplica insulina, que não aplica, você tem todo um controle, às vezes tem contagem de carboidratos, tudo mais. Mas isso tudo, também, se você toma insulina, não é um pretexto, né, para você poder comer à vontade o açúcar, né, que você quer. Porque isso tudo também você vai ter que ir aumentando a dose cada vez mais e não vai ser uma coisa legal, né? Então, o diabético não, ele não precisa cortar todo o açúcar, mas tem que ser uma coisa bem direcionada, sabe? Outra coisa que eu também creio que seja um mito é de achar que o paciente com diabetes ele precisa fazer uma alimentação low carb, né? Isso. Com baixa de carboidrato. Não, Já ouvi dizer. carboidrato é o vilão. O diabético ele precisa comer menos carboidrato. Não pode comer pão, não pode comer não massa. Não pode isso, não pode aquilo. Eu acho até interessante fazer até um corte aqui, que eu tava dando uma olhada numa página de receitas para diabético, né? E nessa receita, o que acaba entrando também o mito 2, tá? Que diabético não pode fruta, não pode legume, não pode, por exemplo, beterraba. Vai comer o quê? Exatamente. Porque Viver de luz. a pessoa acha que beterraba, por ser doce, ela não pode. Nada que é doce, na verdade, tem um paladar doce, diabético não pode. Então, eu entrei nessa página e tinha uma receita ali, que era com leite, tinha uva e um pouquinho de chocolate sem açúcar, tá? Chocolate diet sem açúcar. E as pessoas estavam metendo o pau ali. Literalmente, eles estavam em cima, né, criticando muito, falando assim, como pode um diabético? Você vai matar o diabético dando uva para diabético? Não acredito. Você vai dar uva, vai dar leite, mas uva tem frutose. Como assim? O leite, você quer matar esse diabético? Eu fiquei, gente, nesse dia eu me dediquei a responder cada pessoa ali no post de outra pessoa, mas assim, a responder
porque aquilo ali não era verdade, Uhum. sabe? O diabético, ele pode sim, pode e deve, na verdade, consumir as frutas que têm bastante fibra, bastante vitaminas, tem aqueles compostos que eu também falei, que são bons para a saúde, que ajudam a regular essa questão da glicemia, do açúcar no sangue. Uhum. Então, eles precisam de uma dieta balanceada. Se você vai ali e vai tirar o leite simplesmente e não fazer nenhuma reposição, você vai ter ali aquela falta de cálcio também no seu corpo, Com certeza. você vai ter outros problemas. E fora isso, também falar, mas e a frutose, né? Primeiro que a uva, ela não é nem um alimento rico em frutose, né? Que é o açúcar da fruta. Mas, na verdade, o que a gente fala, né? Que tem muito esse mito, não pode frutose, não pode frutose. É porque é o seguinte, quando a gente tem uma concentração muito grande de frutose, a gente tem um acúmulo muito grande de gordura, principalmente na gordura do fígado, gordura visceral, que não é uma gordura legal, bem inflamatória. Porém, os alimentos que são ricos em frutose realmente são os que têm xarope de milho, tá? E o que tem xarope de milho? De biscoitos, são desses bolos industrializados. Então, toda vez que você vê esse xarope, toda vez que você vê xarope mesmo, é concentrado de açúcar. E geralmente é essa da frutose. Então, é esse tipo de açúcar que não vai fazer bem. Não é você comer a uva, né? Então, esse é o mito número 1. Não precisa fazer o low carb. Mito número 2. Não precisa deixar de comer fruta, deixar de tomar leite. A tâmara pode também? A tâmara já é um alimento que tem mais essa concentração de açúcar. Mas você pode ir com calma. Não é que o diabético não possa. Tanto que se você vê ali, esse bolo aqui é um bolo sem açúcar, geralmente leva a tâmara. Porque a tâmara, ela já vai adoçar mais e tal. Mas ela não é que o diabético não possa. Entendeu? Ele só não pode numa quantidade muito grande. Ele só não vai pegar, por exemplo, uva passa. Uva passa é bem pequenininho. Ou banana passa, por exemplo. É bem pequenininho, vai ser muito concentrado de açúcar ali. Às vezes você comeu umas 20 uva passas, isso quer dizer que cada uva passa representa uma uva. Então você comeu um cacho de uva. Ali só um punhadinho na sua mão. Por isso que às vezes não é interessante você fazer dessa forma quando você tem uma restrição, por exemplo, nesse consumo grande de açúcar. Entendeu? Então acho que esses dois, né, são interessantes da gente falar. A outra coisa, de achar que o modo de preparo não influencia nessa questão do alimento. A gente já conversou aqui que o preparo dos alimentos influencia, né? Porque a gente tem os alimentos que têm um alto índice glicêmico. E existe uma diferença também entre índice glicêmico e carga glicêmica, que eu vou explicar para vocês aqui, que é muito interessante, tá? O índice glicêmico, ele foi feito, né, lá atrás, para a gente ver qual era a velocidade em que um alimento, né, aumentava a glicemia, aumentava o açúcar no sangue no nosso corpo. E ele tomava como base o pão branco, tá? Então, a partir disso, a gente fazia as classificações, tá? De qual alimento que fazia mais esse aumento no nosso sangue. Mas a gente tem também o alimento com a carga glicêmica, porque a gente viu que estava um pouquinho esquisito. Porque, por exemplo, a melancia. A melancia estava ali com alto índice glicêmico. Então, a princípio, poxa, então não posso. É ruim, né? Eu comer uma melancia. Mas existe a carga glicêmica, que é o produto entre o índice glicêmico e a quantidade de carboidrato que tem em 100 gramas daquele alimento. E a pobre da melancia, ela tem muita água. Então, na verdade, ela tem carboidrato muito baixinho. Quando a gente vai fazer o produto ali dividir por 100, a gente vê, na verdade, que é muito pouco a carga glicêmica daquele alimento. Para você atingir aquele pico do índice glicêmico alto, você teria que comer quase 1 quilo de melancia. Nossa! Seria muita coisa, entende? Então, é importante a gente pensar dessa forma. E existem também as formas de preparo. Se você tem uma diabetes que já é mais avançada, você precisa tomar mais cuidado com isso. Quando você vai, por exemplo, cozinhar um alimento, você tem ali a banana. A banana cozida é diferente da banana que não é cozida. Quando você cozinha, você está abrandando as fibras ali daquele alimento, do carboidrato, e você está como se você já tivesse começado uma digestão ali. Então, ele vai entrar mais rápido na sua circulação, aquele açúcar, quando você, por exemplo, cozinha, né? Isso, para uma pessoa que tem diabetes já mais avançada, talvez seja um cuidado que tem que ser tomado. Quando você toma um carboidrato que está líquido, uma vitamina, um suco, por exemplo, e no suco você já não tem as fibras que você jogou fora, né? Se você comer, você vai comer a fibra junto, o bagaço e tal. Então, se você tomar aquele suco líquido, né, vai aumentar muito mais rápido do que se você comesse, literalmente. Entendeu? É uma preocupação que a gente tem que ter também nessa parte. Né? Eu lembrei então do N lá, né? Quanto mais natural, melhor. Exatamente. O suco, quando você faz o suco, né? Você já tá tendo o mínimo processado, aquele minimamente processado, né?
Já tá. Você corta as fibras, é isso? Tem Você essa joga lenda fora, aqui, é. né, me falar. É bom não Mas coar não- o suco. Então, ao invés de Você você pegar a quebra laranja a e fibra, espremer, né? você come a laranja, então. Você come a laranja com o bagaço e com tudo. Mas é isso, você quebra a fibra, você É porque você literalmente não coloca fibra. Quando você vai espremer ali a Você laranja, a fibra fica toda ali na a casca no que você caso da joga laranja, fora. mas assim, no caso da melancia, por exemplo, você corta ela um pedacinho, bota lá no liquidificador, bate tudo ali. O importante é você não coar ali. Naquele sim, entendeu? Se você não coar, você já tá. Já é meio caminho andado. valor exatamente. nutritivo dele. Exato. Outra coisa que eu acho também interessante da gente falar é a questão do adoçante. Eu acho que muita gente acha que adoçante para diabético é ok, né? Engraçado, porque assim, até adoçante, eu já tentei colocar adoçante na minha dieta. Mas, sinceramente, eu acho muito mais doce do que eu botar só açúcar. Então, exatamente. Dá essa sensação, né? O adoçante, ele é mais potente do que o... Tem adoçante que é, assim, 300 vezes mais doce, Nossa. sabe, do que o açúcar. Então, você vai botar uma gotinha ali, vai adoçar muito mais. Você teria que botar umas 2 colheres de açúcar. O adoçante, por um lado, ele é interessante, né? Mas, por outro lado, ele não é. Tem até estudos, né? Precisam de mais estudos nessa área. Mas falam o seguinte, que o campo neuronal que você tem da percepção do açúcar é diferente do que você tem dessa percepção do doce, do adoçante, que é artificial. Então, você toma o adoçante, você cria um paladar doce, porque adoçante é doce, e ao mesmo tempo você não mata a sua vontade de doce. Então, isso é uma coisa que eu acho importante de dizer, certo? E tem outras coisas também, voltando para microbiota, porque tudo é microbiota, né? Hoje em dia, que você também pode ter um desbalanço da microbiota com alguns adoçantes artificiais. Isso também são estudos que ainda estão iniciais, né? Mas que a gente tem que prestar atenção neles. Tem alguns adoçantes que são mais artificiais, por exemplo,